Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Beto Ramos e esse é o programa Café com Espiritismo. Um programa diário que aborda temas da filosofia, de conhecimentos gerais e de espiritismo. A verdade é o conhecimento que liberta. E vamos terminando mais uma semana. Hoje é sexta-feira, 6 de agosto e está no ar Café com Espiritismo. Notícias, informações, dicas importantes e mensagens você acompanha só aqui no Café com Espiritismo. E nós já trazemos para vocês as efemérides, os fatos históricos, as personalidades e o dia na história. O dia 6 de agosto é a data de nascimento da atriz fluminense Irene Ravache. No dia 6 de agosto morre a atriz, cantora, bailarina e pintora catarinense Anilza Leone. Em 6 de agosto nasce o comunicador, ator, apresentador, compositor, cantor e humorista, artista plástico paulista Orival Pessini, que foi criador de várias personagens icônicas, como o Fofão e o Patropi. Em 6 de agosto nasce o ator, diretor e dramaturgo italiano naturalizado brasileiro Gianfrancesco Guarnieri. Em 6 de agosto morre o filósofo, sociólogo e musicólogo alemão Theodor Adorno. Em 6 de agosto nasce o diretor teatral, cenógrafo, jornalista e tradutor paulista Flávio Rangel. É nesta data, 6 de agosto, que nasce o cantor e compositor paulista Alberto Calçada, uma ocasião também em que Joaquim Cruz estabelece recorde e recebe medalha de ouro no atletismo das Olimpíadas de Los Angeles. Em 6 de agosto, o equilibrista francês Philippe Petit realiza a famosa caminhada ilegal entre as duas torres gêmeas em Nova York, Estados Unidos. Viver bem. Dicas de como conviver harmoniosamente em todas as fases da vida. Para você que busca sua melhora individual, temos dicas de esportes, alimentação saudável, leitura edificante, hábitos espíritas e profissões. Viva bem e favoreça sua saúde física, mental e espiritual. O Café com Espiritismo traz para você dicas de hábitos saudáveis. Se você é fumante e está pensando em se livrar dessa dependência que traz tantos prejuízos para a sua saúde, saiba que foi a melhor decisão que você já tomou. Porém, é preciso saber que o caminho até abandonar esse mau hábito totalmente não é fácil. Mas olha, você não vai desistir antes de começar. Os benefícios para aqueles que param de fumar são numerosos, muito maiores do que essas pequenas dificuldades que você enfrentará. Então vamos a algumas dicas para te ajudar. Mude o seu cotidiano. Elimine da sua vida hábitos e objetos que te levam a acender um cigarro automaticamente. Cada pessoa tem um funcionamento próprio e você deve estudar quais são as ideias que te inspiram a acender um cigarro. Feito isso, elimine. Faça do momento de fumar o menos prazeroso possível. Há uma composição química no cigarro que te desperta o sistema de recompensa do cérebro. Além disso, o momento de fumar costuma estar relacionado a contextos agradáveis, como a cervejinha no happy hour, a pausa no trabalho, a companhia de amigos. Então, em vez de acender o cigarro na companhia de amigos e colegas, faça sozinho. Não alie o hábito do tabagismo a outros atrativos, como aquela cervejinha. Então faça sem nenhum acompanhamento. O método de marcar data para parar de fumar não é muito bom. Então pare de fumar. Você pode escolher parar de uma vez só ou parar aos poucos. Mas se lembre que há malefícios quando você abruptamente para com esse hábito.
Em muitos casos, apresenta-se sintomas da síndrome de abstinência. Ela é causada pela falta de dopamina, um neurotransmissor, ligado ao prazer que tem sua produção estimulada pela nicotina. Por isso, esse método de parar de fumar de uma só vez funciona para aqueles que têm padrão de consumo do cigarro de leve a moderado. Se você é daqueles que tem alto grau de dependência do cigarro, então pare aos poucos. É mais interessante essa parada de modo gradual. Nesse caso, vá reduzindo em percentuais o número de cigarros que você consome a cada 7 dias, até que você faça o abandono pleno. Comece reduzindo 10%, 15% e aí sucessivamente a cada 7 dias. Contudo, é preciso estar atento para que o seu plano de parar de fumar gradualmente também não se torne uma desculpa para adiar a decisão. Atrase o horário do primeiro cigarro. Outra dica importante é que se você quer parar de fumar e está acendendo seu cigarro às 6 da manhã, faça isso às 7. No dia seguinte, espere mais um pouco e acenda mais tarde. E assim por diante, dentro daquela ideia de diminuir a quantidade de cigarros diários, semanal e mensal. Uma outra forma que você pode tentar vencer a crise de abstinência é recorrer aos substitutos da nicotina, chiclete, adesivos, entre outros que estão disponibilizados no mercado. É importante também, se você tem um alto grau de dependência, buscar uma ajuda médica e psicológica. Notícias do Brasil e do mundo é aqui no Café com Jornal. O Instituto Butantan entregou nesta quarta-feira mais 2 milhões de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunizações. Com isso, já são mais de 64,8 milhões de doses enviadas até agora ao Ministério da Saúde, e a expectativa é finalizar a entrega total até o fim de agosto com 100 milhões de doses. De acordo com o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, o laboratório já tem 30 milhões de doses sendo envasadas neste momento, e assim ele espera que até o final deste mês as entregas ao Ministério estejam encerradas. Temos aqui em solo já 30 milhões de doses sendo produzidas, né? Além dessas 65 milhões que serão entregues hoje, né, com esses 2 milhões, temos mais 30 milhões de doses em processamento. Então, tudo indica que vamos terminar antes até do fim de agosto a entrega das 100 milhões de doses ao Ministério da Saúde. É assim que nós trabalhamos. Além da Coronavac, o Programa Nacional de Imunização já distribuiu cerca de 86 milhões de doses da AstraZeneca, mais de 23 milhões de doses da Pfizer e 4,7 milhões de doses da Janssen. No país, já receberam a primeira dose mais de 102 milhões de pessoas e 42 milhões de brasileiros já completaram o ciclo de vacinação com 2 doses ou a vacina de dose única. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. A cidade de São Paulo já tem registro de 50 casos da variante Delta. Desde julho, a capital paulista considera que há a chamada transmissão comunitária deste vírus, isto é, de que os casos positivos da variante Delta não são casos importados de outras localidades. E esse número se trata apenas de uma amostra. O Instituto Adolfo Lutz apresentou dados nesta semana mostrando que 23,53% dos casos positivos de Covid na Grande São Paulo são da variante Delta. No estado, são 4% dos casos positivos. Em coletiva nesta terça-feira, o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, expressou preocupação, pois o que se sabe até agora através de outros países é que essa variante é extremamente contagiosa. Aqui no Reino Unido, a faixa pintada de rosa era a variante do Reino Unido, que ocupava exatamente 100% dos casos, e logo depois, em abril, surge a variante Delta, a cor verde, e dá para se perceber que em menos de 2 meses ela ocupa todo o cenário de prevalência da pandemia. Para manter um rastreio efetivo da variante Delta, a Prefeitura está recomendando que as pessoas com sintomas gripais procurem a unidade de saúde para notificação e, posteriormente, fiquem isoladas por 10 dias. Os contatos dessas pessoas também devem ficar isolados por 14 dias.
No estado de São Paulo, o Instituto Butantan irá enviar o seu container, que é um laboratório móvel de testagem e sequenciamento genético, para a cidade de Aparecida, na região de Taubaté, conforme explicou o diretor do Butantan, Dimas Covas. Então é um container extremamente complexo do ponto de vista do que ele leva, né, dos equipamentos que ele leva. É um laboratório de sequenciamento completo, com capacidade de analisar 300 amostras por dia. Então, identificando-se uma variante, no caso, nesse momento, a variante de preocupação é a variante Delta, nós estamos remetendo ele já, ainda esperamos que no dia de hoje, ou no máximo amanhã de manhã, para a cidade de Aparecida, ali na região de Taubaté, onde ela vai fazer uma ampla testagem. A região de Taubaté tem registro de mais de 9% de casos da variante Delta dentre os positivados, de acordo com o último levantamento do Instituto Adolfo Lutz. Dessa forma, nunca é demais lembrar que, além de tomar a segunda dose da vacina, é necessário manter ainda as medidas de isolamento social e o uso de máscaras. Da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lima. Amor à sabedoria. Está no ar o Filosofando. Em geral, a maioria das pessoas sempre está ocupada demais para se debruçar sobre pensamentos classificados como filosóficos. Isso acontece porque elas são obrigadas a consumir o tempo na luta diária da vida, ou então porque preferem viver sua aprazível e tranquila rotina. Mas, em algumas raras ocasiões, uns poucos indivíduos incomodados e irritantes, que além de tudo têm tempo de sobra para gastar, se põem a fazer umas tantas perguntas que parecem super óbvias, mas cujas respostas não são nem um pouco. Qual é a natureza da realidade? O que vem a ser efetivamente a existência humana? O que são esses seres humanos? O que existe de especial e de específico na mente humana e na consciência? Podemos ter certeza efetiva a respeito de alguma coisa? Existem diferenças evidentes entre argumentos válidos e argumentos falsos, inadequados? O que é a verdade? O que é significado? Como devemos nos comportar uns com os outros? E como devemos organizar as sociedades? Os governos são uma boa ideia? Somos realmente livres para decidir o que somos e o que fazemos? O conhecimento científico é melhor que os outros tipos de conhecimento? Qual é a relação entre a linguagem humana e a verdade? Você tem as respostas? Isso é filosofia. Café com Espiritismo. É hora da mensagem espírita. A necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que lhe estão sujeitos. A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhes confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberanamente justo, deve aquinhoar equitativamente a todos os seus filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria uma preferência e toda preferência uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado do seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhe concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação,
podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnarem, e é então que a encarnação se torna um castigo. No item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, Allan Kardec, falando sobre a necessidade da encarnação em Paris, no ano de 1859, perguntou ao espírito São Luís se a encarnação é punição e somente os espíritos culpados é que lhes estão sujeitos. A resposta objetiva é que a encarnação é uma necessidade dos espíritos. O seu objetivo é proporcionar o desenvolvimento da inteligência do espírito por meio das atividades que serão desempenhadas na vida corpórea. Cada ser corresponde aos propósitos de Deus. Cada um começa no mesmo ponto de partida comum, sem qualquer privilégio. A encarnação é estado transitório. Nelas, o espírito passa pela prova do uso do livre-arbítrio. E é o uso dessa liberdade que torna necessário para os espíritos encarnar mais ou menos vezes. Ainda neste texto, nós vamos encontrar uma observação que seria importante em nossa meditação. Uma comparação vulgar nos fará melhor compreender esta diferença. O estudante não atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que o levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldades. Acontece ao contrário com aquele que a negligência e a preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é, porém, o estudo que constitui uma punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está largamente desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Os espíritos não poderiam se encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diversas encarnações em diferentes esferas? Esta opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra, exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o civilizado, revelam os graus que têm de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros? Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se ponham de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar suas faltas recíprocas. E tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar sobre uma base espiritual os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então é isso aí, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário, a sua impressão. Um abraço, até o próximo Café com Espiritismo. Tchau! Este foi o nosso programa Café com Espiritismo. Um oferecimento de Instituto Revelare. Se inscreva em nosso canal, acione o sino das notificações e se torne membro para apoiar os projetos. Nós nos encontramos no próximo episódio.